Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18/7, nós vamos meditar de Provérbios do capítulo 8 ao capítulo 11. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A excelência da sabedoria não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto à porta, à entrada da cidade, à entrada das portas, e está gritando. A vós outros homens, clamo, a minha voz dirige aos filhos dos homens. Semelhante a isso, nós vimos no texto de Provérbios, capítulo 1, o clamor da sabedoria, né? E agora, novamente, nós vemos a sabedoria clamando. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falai coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abomina a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem a entende, justas para as que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, e eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Porque o meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para adotar os bens que me amam e lhe encher os tesouros. E aí vai falar sobre a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, né? Então, nós vamos ver que aqui é apresentado a sabedoria de forma figurativa, né? Uma personificação de um dos atributos, vamos assim, né? Divino de Deus. E nós vamos ver que ele vai continuar, né? Salomão vai continuar falando a respeito disso. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as aptidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites. Então ele está falando o quê? Antes mesmo da criação já existia a sabedoria. Então você percebe que aqui essa figura da sabedoria como um atributo, né, excêntrico de Deus, né? E nós vamos ver o capítulo 9 é um banquete da sabedoria. E olha que interessante que é o capítulo 9, né? Eu quero ler nessa versão, que é a versão Anote, né? Ela diz assim, olha, sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou vinho, arrumou a mesa, enviou suas servas para convidar a todos.
Do ponto do alto da cidade, ela clama. Então, mais uma vez, nós vamos vendo a sabedoria acessível a todos, né? Venham à minha casa todos os ingênuos e os que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu banquete, bebam o vinho que misturei, deixem sua ingenuidade para trás e vivam e andem pelos caminhos do discernimento. Quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele a odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele crescerá em sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará a vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Olha que prático é esse texto aqui da palavra. Vou repetir para você. A sabedoria multiplicará os teus dias e tornará a tua vida mais longa. Se você tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, você sofrerá as consequências. Insensatez pede para ser ouvida. Então, primeiro nós vimos o quê? O chamar da sabedoria, para que a gente adentrasse a casa dela. Então, ela construiu uma casa com 7 colunas, uma casa sólida, e convidou todos para um banquete. Logo em seguida, a insensatez vai se manifestar, dizendo assim: mulher chamada insensatez é atrevida e ignorante, e nem se dá conta disso. Senta-se à porta da sua casa, do ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz, água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Olha que insensatez, né? Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sabedoria. E aí nós vamos agora para o capítulo 10, né? Que é Provérbios de Salomão, né? Então agora a gente vai parar um pouquinho sobre definição da sabedoria e a gente vai agora para o Provérbios de Salomão. Ele já começa dizendo, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. O tesouro da impiedade de nada aproveita, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão diligente vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobe a cabeça do justo a bênção, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca do perverso mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai na podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto. O insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre transgressão. Em outras versões, multidão de pecados.
O ódio excita, contenta, mas o amor cobre multidões de pecado. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. O sábio entesoura conhecimento, mas a boca do nércio é uma ruína eminente, né? Os bens do rico são a sua cidade forte, mas o pobre, da pobreza dos pobres, é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso é pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que detém o ódio é de lábios falsos, o que difama é insensato. Do muito falar não faltará transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E aí ele fala: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacenta muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Em outra versão, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E aí ele continua, né? Falando no versículo 27 do capítulo 10, que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados, né? A esperança do justo é alegria, mas a expectação do perverso perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O capítulo 11 fala sobre a balança enganosa, que é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, né? Então, muitas vezes nós vemos em situações 2 pesos e 2 medidas. Isso é abominação ao Senhor, né? A integridade dos retos guia, mas os perfídios da mesma falsidade os destrói. A riqueza nada se aproveita no dia da ira, mas a justiça livra-te da morte. E aí ele continua falando sobre a justiça. Morrendo o homem perverso, morre a esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar, né? Então ele vai fazer muito aqui no capítulo 11, a comparação do ímpio e a comparação do perverso com aqueles de integridade diante de Deus, o justo, o íntegro, né? Olha só o que ele fala no 13, o mexeriqueiro, ou seja, fofoqueiro, descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Nós falamos agora recentemente sobre os perigos e as advertências da palavra a respeito da fiança, do ser fiador. E aí ele fala, olha só, a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. E olha só o que ele fala no 24. A quem dá liberalmente, ainda que lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. Então, quantas vezes a gente vê, né, pessoas querendo tirar vantagem umas da outra, né? Então, o provérbio já nos diz que isso é engano puro. A quem dá liberalmente, ainda lhe acrescentará mais, né? Agora, aquele que retém aquilo que é justo, ser-lhe-á pura perda. E nós vamos finalizando, né?
O que confia nas suas riquezas cai, mas o justo reverdecerão como a folhagem. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos colocar a nossa vida, Senhor, pautada na Tua palavra. Obrigada pelos Teus ensinos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.